Boa noite. Agora ficou forte. Sejam todos muito bem-vindos. É com alegria que nos encontramos aqui, unidos e reunidos em nome de Deus, para que a gente possa se alimentar, né, do pão espiritual, que Ele possa nos envolver com o seu amor, com a sua alegria. Hoje recebemos o nosso irmão Evandro, de Belo Jardim, o qual muitos já conhecem, que nos vai falar sobre morte, luto e melancolia. Mas antes de passar a palavra a ele, vou passar a palavra ao nosso irmão Júlio César, que fará a leitura do Evangelho, a parte do prefácio. Senhoras, senhores, bem amados, que a paz do nosso Cristo seja constante em nossos corações. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, o Espírito de verdade nos diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos e que todas as coisas hão de ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como os sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-nos também uns aos outros e dizei-vos junto do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Continuemos em paz. E assim sendo, elevemos nosso pensamento a Deus, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, nas tentações que contraímos com nossas imperfeições, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Deixa eu passar a palavra ao nosso irmão Evandro. Seja bem-vindo e fique à vontade. Senhoras e senhores, herdeiros da doutrina espírita, boa noite. Poucas vezes, e das muitas vezes que estive nas casas espíritas ao longo da nossa curta existência ainda, hoje, quando aqui adentrei, senti tanta energia, tanta positividade,
e perdoe-me, mas uma saudade tocou-me profundamente. Das vezes que aqui estive, não da última, mas alguns anos, sempre era recebido o nosso amigo Júlio César e o nosso amigo que partiu e que hoje se faz presente no plano espiritual, mas profundamente nos sentimos que está nos prestigiando com sua atenção, com seu sorriso. Nosso amigo Glauco, amigo, tarefeiro da doutrina espírita, trabalhador dessa casa e do movimento espírita. Um abraço. Bom, hoje eu estive pela manhã em um seminário em Caruaru, e assim que eu cheguei, me foi dada a palavra, e o tema era um seminário de psicologia, dentre as nossas tarefas. Também sou psicólogo, professor, advogado e estudante da vida, participar, a melhorar-me e compartilhar. E músico também. Primeiro músico. E até quero fazer um adendo, um cumprimento. Bela afinação. Imagine se as pessoas, como diz a música, se amassem com uma música, nos instiga a fazer. Bom, me foi dada a palavra pela manhã, assim que cheguei, disse: o senhor tem 30 minutos. E eu disse: mas sem respirar. Mas enquanto eu falava lá, eu pensava em aqui, porque eu ia falar sobre morte, sobre luto, sobre melancolia. Aliás, o que eu sei sobre morte? Eu nunca morri ainda. Hã? Hã? Nós não morremos ainda. Hã? Nós não morremos ainda. Agora, né? É o que a gente sabe. Enquanto estava lá, eu pensava estar aqui. E eu disse: eu vou cancelar a palestra. Vou falar para o amigo Júlio César. Infelizmente, vai até 2 horas aqui, esse seminário. Mas vou ter que voltar de Caruaru para Belo Jardim para Rio Verde. E a minha esposa chegou e disse: não, você vai. Eu disse: não, se você vai, nós vamos. E eu fiquei imaginando o que falar, o que compartilhar. Então eu vou pedir a vocês que compartilhem comigo esse momento. Não há aqui, por isso que eu não uso o púlpito, eu não fico lá em cima, eu gosto de participar, de estar mais próximo, de ouvir as pessoas. E eu queria fazer com vocês, e que vocês participassem comigo. Eu vou pedir para que todos, com exceção da senhora, troquem de lugar. Escolham outro lugar que vocês queiram estar, aqui nas cadeiras, e troquem de lugar. Está valendo. Na
nossa vida, na nossa existência, nós somos chamados a cada instante para escolher. Nós temos um livre-arbítrio. E como é difícil exercer o livre-arbítrio. Nós chegamos no centro espírita e praticamente nós sentamos nos mesmos lugares, perto das mesmas pessoas, anos e anos e anos. Muitas vezes nós, falando das existências, nós morremos e os outros nem sentem falta. Por quê? Porque nós não temos a condição de estar escolhendo, trocando, experimentando as diferenças, as oportunidades. Há um filme bem interessante, ele conta a história de um jovem, e o filme começa no plano espiritual. E lá no plano espiritual, antes de reencarnar, cada pessoa, cada espírito que vai encarnar, é tocado por um anjo aqui. Essa curvazinha que a gente tem aqui. E quando o anjo toca, eles esquecem e começam uma nova experiência. Entenderam? Essa criança, muito atrevida, correndo, o anjo esqueceu de tocar os seus lábios. E ela não esqueceu das existências passadas. Então ele reencarna e ele tem o dom ou a maldição de saber antecipadamente o resultado de cada escolha que ele venha fazer em sua vida. Ele sabe que se ele não ficar com aquela menina do colégio, ele vai arrumar outra, e ele vai, e passa na imagem dele, da mente dele, e o filme retrata isso, passa as experiências de que ele esteve vivendo, cada escolha, com todas as consequências de sua escolha. Consegue perceber? O poeta Fernando Sabino diz: o danado de ter que escolher é que de 100 temos que escolher uma, porém nos arrependemos das 99 que não escolhemos. E esse filme é fantástico porque ele traz a percepção que muitas vezes nós não entendemos do livre-arbítrio, da capacidade, do poder de escolher. O filósofo Friedrich Nietzsche, ateu, ele dizia: Deus foi tão cruel que deu ao homem a capacidade e o poder de escolher. E muitas vezes nós dizemos: é karma, não é? É assim mesmo, eu tenho que passar por isso.
Será? Será que nós temos que sentar no mesmo lugar? Nós temos que fazer as mesmas escolhas? Viver as mesmas experiências? Repetir os mesmos erros? E a Einstein diz, né? É tolice fazer a mesma coisa, tomar as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. Bom, mas o tema é morte, luto e melancolia. Eu vou pedir novamente que quem de vocês, qualquer um, que não tinha tido em nenhuma circunstância perdido um ente querido de sua família, um conhecido querido, levado pela morte do corpo físico. Tem alguém aqui? Uma senhora chega muito desesperada ao pensador, a Buda, e diz: o meu filho morreu. Tinha apenas 15 anos e morreu. É uma dor insuportável. Eu não consigo mais viver. Ninguém no mundo, diz ela, sente tamanha dor de perder um filho de 15 anos. E pergunta ao ser, ao espírito iluminado que era Buda, o que fazer? Qual seria o remédio para curar aquela dor? Buda então responde: é simples. Você vai sair de casa em casa e vai pedir em uma das casas que ninguém tenha perdido um ente querido, que tenha sofrido a dor de perder um ente querido, um parente, um amigo, e daquela casa você vai me trazer um grão de mostarda. E você vai ver como isso vai te aliviar. E a mulher sai tão desesperada. Bate na primeira casa e pergunta: olha, vocês perderam alguém aqui? Alguém morreu da sua família? E a família, o pessoal diz: sim. Aí diz: então não serve, vai para outra. Chega numa casa, uma família devastada, perderam no enchente 5 crianças. Ela disse: também não serve. E ela passa anos nos vilarejos, casa por casa, família por família. Depois retorna para Buda e diz: compreendi. Todos nós perdemos alguém. Em qualquer circunstância, nós perdemos alguém. Uns mais, outros menos, experienciaram a morte, a passagem do corpo físico
Eu estava no hospital em 2007 com a minha mãe. Ela tinha um CA de pâncreas. E o médico me disse: olha, sua mãezinha não vai resistir. E eu fiquei lá no regional em Caruaru, numa ala feminina com 7 mulheres. Só eu de homem e 7 mulheres, todas em estado terminal. Era uma terça-feira, lembro como hoje, às 11 horas da noite, uma senhora começou a se debater. Ela tinha CA de sangue super raro, um dos mais devastadores que tem. A neta, quando viu, saiu correndo na enfermaria. E eu tive que fazer esse processo. No primeiro momento eu pensei: vamos chamar o enfermeiro e tentar, o médico, alguma coisa que prolongue, né, a vida, porque é isso que nós queremos ao final. É isso que nós queremos, que o outro fique de qualquer forma, de qualquer jeito, que não nos deixe. E ela disse a mim então, sem a neta: eu quero que alivie a minha agonia. Como nós podemos interpretar, entender essa passagem? O que é, na verdade, a morte? O Espiritismo e alguns estudiosos da doutrina dizem que o Espiritismo matou a morte, né? Não. O processo de passagem é necessário e sempre doloroso. Pertence, e isso é mais interessante, pertence tão somente à pessoa que está indo. Nós queremos que fique, mas jamais imaginamos, somos incapazes de sentir a dor do que está sofrendo. Quando, dia 22 de março, salvo engano, que alguém daqui do GE falou comigo e pediu sobre o tema, acho que foi quarta-feira de tarde, e eu disse, estava lendo um livro sobre eu disse: morte, luto e melancolia. Me veio o tema. À noite, o meu tio, pai, nós somos primos, a minha esposa Chilana foi embora. Eu experienciei, eu vi das 7 mulheres, 6 irem embora, inclusive a minha mãe. Eu vi o meu pai ir embora. Eu vi tantas pessoas irem embora. E do tema, no mesmo dia, às 7 horas mais ou menos,
Nós recebemos a notícia que meu tio, pai dela, irmão do meu pai, tinha ido embora. Lidar com a morte. Por isso que o Espiritismo faz um retrabalho, uma reflexão. A experiência de morte é o fim de todas as oportunidades que nós temos de recomeçar. A questão 162 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde é que o Espírito tem a maior oportunidade de evoluir? Quem lembra a resposta? Fora Júlio César, quem lembra a resposta? Onde é que o Espírito tem a maior oportunidade de evoluir, de aprender, de vivenciar, de experienciar? Onde é? Na carne, encarnado, o aqui e o agora. Por isso, eu comecei falando das possibilidades de escolhas. Parece que não tem nada a ver. Mas como nós vivemos sem usar o livre-arbítrio e sem usá-lo da melhor forma para as melhores experiências. Em Belo Jardim, por exemplo, se o dia for quente, à noite, quase ninguém vai ao centro. E se chover, pronto, basta dar um chuvinho, tem sempre uma desculpa. E Júlio César conhece as experiências de Belo Jardim. Quantos dos senhores e das senhoras que estavam hoje em casa imaginou: não sei se eu vou para o céu. É sempre a mesma coisa. Eu ainda não morri. Aí no próximo sábado eu vou no próximo sábado. Quantas vezes nós vivemos essa experiência de desistir das oportunidades de melhorar, de aprender? E não só da casa espírita, da vida, das experiências. Quantos desistem de viver, ou quantos morrem sem ter vivido? A irmã Silvô relata, por exemplo, que muitos espíritas, muitos, chegam no plano espiritual e quando vão fazer o balanço da vida, né? Que é, na verdade, o grande medo do espírita, disseram a gente que quando a gente chegar lá, nós vamos sentar, vai ter um monte de gente assistindo e vai passar o filme da vida da gente no telão grande lá, na frente de todo mundo. Já imaginou todas as cenas? Não existe segredo, né? Não existe segredo. Aqueles mais obscuros que nós trazemos, vai estar lá no filme da nossa vida. Aí pronto. Morrer é o fim de uma etapa de uma experiência.
Nós somos espíritos imortais, não eternos, né? Nós somos espíritos imortais, é diferente de ser eterno. E essas experiências que nós vamos acumulando é que vão nos construindo ou nos freando no processo, em todas as circunstâncias. E eu sempre trago um exemplo interessante, né? Quem quer viver a mesma vida de novo e de novo? Quase ninguém quer, né? Conhecer as mesmas pessoas, ter as mesmas experiências. Quem quer? Há uma passagem um pouco cômica, né? De um casal o marido meio disperso e a mulher sempre reclamando. E um dia ela reclama demais e ele sai de casa, não tem para onde ir, senta lá no centro espírita, lá no final da cadeira, aí fica ouvindo a palestra. Quando chega em casa, ele chega com um buquê de flores e entrega para ela, depois de uma briga. E ela fica, claro, óbvio, desconfiada. No outro dia ele chega com uma caixa de bombom. E ela diz, tem algo errado. Na terceira vez que ele chega com flores e bombom, ela diz, senta aí, agora você vai me dizer o que aconteceu. Com quem você estava? E ele diz, é o seguinte, naquele dia que nós brigamos, eu não tinha para onde ir, entrei no centro espírita, e o cara que lá estava falando disse, se você não perdoar agora, você vai voltar e vai casar com a mesma pessoa, vai viver de novo as mesmas experiências. Ele disse, então eu vou logo cortar aqui, vou resolver logo agora para a gente não. Mas percebam se não é assim de fato. Nós esperamos uma pergunta filosófica que faz a seguinte indagação. Quem, e eu vou perguntar aos senhores e às senhoras, quem de vocês tem a vida hoje, que é o que vocês desejavam há 10 anos, há 20 anos? Rapaz, depois quando a consulta com a minha, viu, da vida eu desejei essa mesmo. A gente pode até estar satisfeito, né? Mas nunca nós pensamos que estaríamos como nós estamos hoje, com as escolhas que nós fizemos. Não é? Eu não vou dizer que queríamos ser professor, porque ninguém quer ser mais professor, né? Quer ser policial, concursado, né? E se a gente perguntar isso, quando a gente pergunta na escola, você quer ser o quê quando você crescer? Né? E eu perguntava isso aos meus alunos, quase ninguém queria ser professor. Nem eu nunca ouvi ninguém dizer que queria ser professor. Mas percebam que a gente não tem o que a gente sonhava. A gente não é o que a gente sonhava há 10, há 20 anos atrás. E o que nós temos que se fazer então?
Nós temos que ser o melhor com o que nós temos de melhor agora. Porque nós vamos estar nós estamos no exato lugar que as nossas escolhas nos proporcionaram estar. Nós vivenciamos, nós experienciamos o que nós escolhemos. Todas as nossas escolhas, todos os nossos caminhos estão nos levando a ser o que nós somos hoje. E não, nós não podemos perder mais essa oportunidade de vida, porque nós pensamos, nós somos, aliás, o único animal do sistema biológico que sabe que vai morrer, não é? O cachorro não sabe que vai morrer, por exemplo. Nenhum animal, só nós sabemos. Mas o que nós fazemos, perdemos muitas vezes as oportunidades. Sobre o luto, como é triste perder alguém, como é triste perder alguma coisa. O luto não é só perder alguém, nós ficamos em luto, em estado de luto, por perder um objeto, um carro, uma casa, muito mais por perder um ente. Mas quem poderia me dar uma definição do que é o luto? Porque nós sentimos tanta dor quando alguém se vai, quando o objeto que amamos se vai. Por que a gente sofre tanto? Principalmente quando um ente querido, quando alguém que nós amamos se vai. Por que nós sofremos tanto? Pelo apego, né? Há uma definição psicanalista que diz o seguinte: veja que interessante, isso é meio confuso, mas quando a gente vai esmiuçando, raciocinando, nós sofremos, diz esse pensador, não porque o outro se foi e não vai ser mais nada para a gente, não, mas porque nós não seremos e não somos mais para o outro. Veja que interessante, nós somos tão egoístas, tão narcisistas, que dói em nós não saber ou pensar que o outro não pensa mais em nós. Veja que os crimes passionais, por exemplo, quem assiste a Record, tem um monte, nos crimes, né, de feminicídio, a legenda é, muitas vezes, os homens, né, comentam e dizem: se eu não tiver você, você não tem mais, não será mais de ninguém. Ou seja, se eu não for para você, então quando a gente perde um ente querido, não só pela morte, mas quando se vai para outra cidade, outro estado, pensar que ele não mais pensa na gente,
que ele vai esquecer da gente, ele ou ela, falando ele ou ela vai esquecer da gente, ou mais profundo ainda, que ele nunca pensou, que ele nunca se importou. Nasce em nós a mais profunda das angústias. Nós queremos que o outro seja para nós e que nós sejamos para o outro. O pensador dinamarquês do século XIX, Kierkegaard, ele dizia assim: como dói a gente não saber o que na verdade o outro pensa ou sente por nós. Não é verdade? Se nós é mais das profundas das angústias, e esse pensador vai falar disso, dos 4 tipos de angústias, e esse é um dos mais doloridos. É tanto que no Espiritismo, o que é que nós fazemos quando o ente querido se vai? Na primeira reunião mediúnica, o que é que nós tentamos fazer? Vê se ele mandou alguma mensagem para mim. Não é assim? Nós queremos que está vivo no outro. Nós queremos viver no outro. Na verdade, o conceito de luto é isso. Nós sentimos dores, não porque nós perdemos, mas porque nós não mais estamos no outro, ou nunca tivemos, ou nunca existimos, ou o outro nunca se importou, na verdade. Eu vi outro dia, acho que foi a semana passada, certo? Também na Record, um militar do Brasil, que ele tinha 6 noivados, e ele começou a extorquir as mulheres, e uma das mensagens que a polícia pegou, ele perguntava assim, ele dizia, né? Eu fiz um curso de hipnose, e eu vou hipnotizar você, porque eu quero saber o que é que você pensa de mim. Eu quero saber o que é que você sente por mim, na verdade. Porque eu consigo descobrir. E às vezes nós caímos nesse lapso, né? O que é que você está pensando? Perguntar ao outro, né? O que é que você está pensando? Não é angustiante isso? Dona Maria participava do centro espírita, e o marido dela, todas as reuniões, ele ficava no banco na frente da praça, esperando que terminasse as reuniões, as palestras, e ele nunca entrava no centro. Isso foram 20 anos. E toda reunião de desobsessão, de vibração, ela pedia por ele. Olha para o José, que os bons espíritos protejam José. Ele é desgarrado, eu estou aqui no centro, e eu estou pensando nele, vou fazer vibrações por ele. Depois de 22 anos de casamento, seu José morre. A inquietação de Dona Maria foi saber onde era que José estava. Qual foi o primeiro pensamento que vocês acham que ela teve? Coitado, está no umbral. Nós chegamos na casa espírita, lemos 10 perguntas do livro dos Espíritos, aí já aprendemos. Existe o umbral, e existem as colunas. E aquilo não saía da cabeça de Dona Maria. Onde é que José estava?
Imagina, eu, 22 anos sendo espírita, participando, tenho medo de desencarnar em Pombra. Imagina José, que nunca entrou no centro espírita. Dona Maria morreu. Chegou lá na fila, tem um cadastramento, um livro que você fez, para cá, 10 mil cairão direito, 10 mil cairão, eu não sei. E Dona Maria inquieta, quando chegou a vez dela, o espírito estava lá recebendo esse. A senhora tem uma lista de serviço prestado, campanha do quinto, vibrações. O que a senhora deseja? A senhora vai saber onde é que José está. A primeira coisa, eu não quis nada para ela, quer saber onde é que José está. Essa não vai poder saber agora, porque desencarnou recentemente, existe todo um processo, né, de conscientização, de maturação. Dona Maria não conseguiu resistir e ficava na cabeça dela: onde é que José está? Onde é que José está? Então, sempre que existia a oportunidade dela escolher alguma coisa, ela perguntava: eu queria ver José. Até que um dia, passado anos, foi dada a ela a oportunidade, pelos serviços prestados, de saber onde era que José estava. Ele disse: olha, o Espírito chegou e disse: agora a senhora vai ter a oportunidade de visitar José. Ela disse: e eu vou descer assim mesmo? Vou descer, né? Ou seja, ele está numa categoria, obviamente, mais baixa. Aí disse: não, a senhora vai precisar passar por um processo. E ela passou por um processo energético. E quando ela descobriu, José estava nas colônias trabalhando. Porque o tempo que ele ficava lá, fora, esperando, ele estava em vibrações positivas. E ela, nas vibrações, pensando em José. Então veja que as oportunidades que nós perdemos. Como o luto é angustiante nesse sentido. Nós não sabemos perder. Nós não conseguimos ainda perder. Nós estamos na casa espírita por dois motivos básicos: se melhorar é o segundo. Quem poderia dizer o primeiro? Por que a gente vem para a casa espírita? Nós temos medo de ser punidos, não é? Nós temos medo de ir para o inferno, para o umbral. Isso nos angustia, nós vivemos sempre esse processo de repetição, de angústia. E isso vai nos levar ao mais profundo dos sentimentos, que é a melancolia. Nós experienciamos hoje uma sociedade, principalmente a juventude, extremamente melancólica. O conceito de melancolia é sofrer, ter medo de perder alguma coisa, sem saber o que é, que coisa é. Pergunte a um jovem que está sofrendo o que ele perdeu, de que ele tem medo. Ele não vai saber dizer, mas ele sofre.
nós não sabemos o que é. Joana de Ângeles tem nos alertado frequentemente sobre isso. Nós, espíritas encarnados, nós sofremos de melancolia porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui, sofrendo de uma melancolia, de um plano espiritual que nós não estamos lá. Nós temos assistido palestras, ouvido palestras sobre o plano espiritual, sobre as experiências. Vale alguma coisa? Se aqui nós estamos, se cá nós estamos, se aqui, como diz Chico Xavier, se aqui que a dor é mais doída, se o sofrimento é mais sofrido, se a alegria é mais alegre, é mais sentida. Mas o que nós fazemos? Estamos, como diz Joana de Ângeles, sendo espíritas melancólicos, achando que nós perdemos, saímos de uma colônia, nosso lar, e sofremos por isso, sem saber por quê. Aí nós sofremos essa melancolia de sofrer sem saber por quê, e vivemos o luto de não estar lá, de não estar mais com pessoas, e mais, de não saber o que as pessoas pensam ou se sentem saudade de nós. %70% da população espírita que tem chegado no plano espiritual, desde Divaldo, estão com as suas, digamos, evolução, né? Eu não gosto dessa palavra, mas vamos usar evolução estacionada, porque estavam aqui na Terra pensando ou no umbral, que é o maior medo, né? Quando a gente usa na clínica e pergunta às pessoas depressivas, né, ou que tem ideação suicida, e a gente pergunta, mas por que você não cometeu suicídio? A maioria diz, eu tenho medo de ir para o inferno. Ou seja, o medo de ser punido. Então, Divaldo tem dito, recebi das mensagens, nós estamos praticamente vivendo as experiências que ainda não são nossas, lá no plano espiritual. Aí nós lemos nosso lar, coisa bonita, as camadas evolutivas, lemos exilados de capela, tem coisa mais bonita, os espíritos evoluídos que vieram povoar o planeta Terra. Aí lemos o abismo. Alguém conhece o abismo? Um livro profundamente delicado para se ler. Aí lemos o abismo. Nunca mais saímos da casa espírita. O medo. Estamos dentro daquelas camadas terrestres, né? De espíritos que perderam a capacidade de pensamento, perdem a roupagem do perispiritual, são corrompidos pela inveja, pelo medo, pela saudade, pelo luto, pela melancolia. Isso eu posso recomendar, não leio. Como diz Joana de Ângeles, de Divaldo, eu vou ler o que agora? O Livro dos Espíritos.
São 1019 questões. Quando você termina as 1019, a primeira fica sempre dúvida, então já começa. Muitas das obras nos levam a reflexões inúteis, as experiências inúteis. Mas não pode dizer isso na casa espírita? Deve ser dito. Deve ser dito. Se a gente puder, leia os 5 livros, depois obra póstumas. Depois começa o livro de Chico Xavier. Só são 414. Então, quando você terminar, ou você tem desencarnado, ou ele tem dado algum passo em prol da sua melhora, da sua transformação. É sério, é oportuno. Nós temos essa capacidade de escolher, de estar aqui e de experienciar as nossas experiências, de conhecer pessoas, chega um espírito em uma reunião de Chico Xavier e chama Chico pelo nome, o Chico. E Chico diz, eu lhe conheço, eu sempre estive. E Chico disse, mas eu nunca vi você aqui. Ele faz 15 anos, eu passei 15 anos visitando as suas sessões. E Chico percebe que nunca o observou. E ele nos dá a lição, então, de como nós perdemos as oportunidades de conhecer pessoas novas, de novas experiências. E Chico fica envergonhado, com 15 anos. Aí Chico, mas você recebeu alguma mensagem? Não, é só algo que era bonito. Ver as suas cartas. Que a gente não passe essa existência. Que a gente não morra antes de viver. Que a gente não tenha um luto antecipado. Que a gente não nutra esse apego de querer estar sempre sendo para o outro. Que a gente não tenha a angústia de perder a oportunidade de existir. Que se a gente perder alguma coisa, a gente tenha tido ou saiba que nós usufruímos da coisa que nós perdemos, o que esteve à nossa disposição. Que a gente não tenha a melancolia de sofrer por coisa que não sabemos o que é. E quando a gente chegar no plano espiritual, a gente pensa, devia ter aproveitado, devia ter falado com um colega do lado, devia ter ido na campanha do CRI, ou numa sessão qualquer, ou simplesmente conversado com as pessoas. Divaldo diz que não existe ninguém mais rápido no mundo para chegar em casa do que o espírito. São 9 horas. Pode contar. 9h15 não tem mais ninguém aqui na frente. Não é? Se você passar numa igreja católica, eles ficam conversando na frente.
Os médicos de orar, eles vão sair 1 hora depois conversando. O Espírito também. Ele cumpre exatamente o horário. Chega 8, sai 9, pronto, vai para casa, acabou. Cumpriu o expediente. Vamos de volta. Cumpriu o expediente, vai-se embora. Não dá tempo nem de abraçar também, nem de falar. Aí para a gente terminar, vamos destrocar os lugares, porque a gente já cochilando. Vamos destrocar os lugares. Vamos escolher outros lugares que a gente não escolheu ainda. Eu tenho certeza. Ou sábado vai ter mais gente aqui, ou não vai vir a metade. Na próxima vez que eu vier aqui, não vou mais não, porque ele fica trocando de lugar. Mas quando a gente vai na missa, o padre senta, levanta. Tem um negócio de senta, levanta na missa. A gente quase não aguenta. Se for na missa em latim, tem que se ajoelhar ainda. Tem uma área da missa que tem que se ajoelhar. Enfim. E tem uma parte que é a melhor, porém, para muitas pessoas, uma das piores da missa. Aquela hora que vocês têm que se levantar e apertar a mão um do outro sem nem conhecer. Não tem essa parte? Né? Tem gente que antes dessa parte vai embora. Não tem aí empatia, né? Jesus tanto falou. Fale com quem você não conhece. Não sei, quem você já conhece, você fala constantemente. Então que a gente não viva sem viver. Que a gente não morra sem ter existido, sem ter experienciado. Que a gente não sofra de angústia por não dar oportunidade às nossas escolhas. E que a gente não sofra sem saber porquê. Vamos fazer a nossa prece final. Obrigado, Senhor, pela vida que é bela e me é consentida. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado, Jesus, os amigos espirituais, todos que estão aqui nessa casa, encarnados e desencarnados, que nos oportunizam aprender, vivenciar, conviver, experienciar. Que Maria de Nazaré, com a sua doce e com o seu doce coração, possa estender a mão sobre cada um de nós e que delas, das mãos de Maria, espalhem luzes que possam tocar, que possam sentir, que possam codificar as nossas vibrações, que nós sejamos hoje e a partir de hoje melhores ou dispostos a ser melhores. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. Que assim seja.